Começa agora na Brasil Atual, Construindo a Cidadania. Espaço aberto para as pessoas que, com o seu trabalho e empenho, fazem de nossa cidade um lugar melhor para viver. Produção e apresentação, Aline Chaves. Boa tarde, vamos iniciar o programa Construindo a Cidadania aqui na Rádio Brasil Atual 102,7 Noroeste Paulista. E hoje eu tenho um convidado que é especial, que faz com que a gente se sinta especial. Ele é da cidade de Jaboticabal, foi prefeito lá e eu estou muito honrada porque neste dia ele participou do evento na Casa da Cultura, no 3º Congresso de Inclusão Social e com certeza emocionou toda a plateia, foi um momento muito especial. Boa tarde, Ora, é um prazer te receber. Boa tarde, Aline. Bom dia a todos sintonizados na 102,7. Eu gostei da acolhida que eu tive dentro da FM aqui, por todos os seus... a família 102. Agradecer seu convite, Aline, e parabéns pelo belo trabalho que você faz frente ao Conselho daqui de Pirangi. Quando a gente fala de desigualdade, nem sempre só as desigualdades raciais, mas a desigualdade de verdade dos problemas sociais que nós temos em todos os setores, né? Hoje nós vivemos uma sociedade com uma angústia muito grande em torno das drogas, da violência, né? Onde a gente vem perdendo uma batalha muito séria. Nós não perdemos a guerra, mas nós perdemos sucessivas batalhas em torno da juventude se abatendo, se perdendo no mundo das drogas. E quando você abre as portas da cidade de Pirangi, né, estivemos juntos lá na Casa da Cultura, eu vim já pela segunda vez nesse seu congresso, no seu encontro, né, que você sempre se mobiliza. E é importante para todos os ouvintes que hoje, no início, eu não sei da história da 102, mas no início era Pirangi. Hoje já rompeu os limites da cidade de Pirangi, já estão atingindo já diversas cidades da região. Tenho certeza que eu estou falando não só com ouvintes da 102 de Pirangi, mas estou falando com outros municípios. Acredito que o grau de responsabilidade que a sociedade tem que assumir perante a todos o que está acontecendo, ela é muito grande. Nós temos que ter hoje os olhos muito atentos. Os pais, às vezes, muito preocupados na correria do dia a dia, na conquista do emprego, na manutenção do emprego, na melhoria do salário, que são tudo coisas importantíssimas, né? A mãe, às vezes, estressada com a quantidade de filhos, com os afazeres domésticos, ou mesmo a própria mulher que saiu para o mercado de trabalho. Hoje, diferente de uma década atrás, né, 2 décadas principalmente, a mulher hoje ela está realmente no enfrentamento no trabalho social, no trabalho profissional e fazendo jus de igual para igual com os homens, né? Volto aí a dizer igualdade. Eu acho que essa é a coisa. Então, quando se vê a mãe trabalhando muito fora, o pai trabalhando, essa luta, que a sociedade se tornou uma sociedade muito imediatista, né? O que eu quero dizer com isso? Nós vamos daqui uns dias comemorar o Dia das Mães. Mas a gente não está preocupado em comemorar o lado afetivo e o do valor da mãe. Nós estamos muito mais preocupados em comprar o presente da mãe, né? Parece que a gente só vai homenagear a mãe se der realmente o presente para a mãe. E às vezes a gente esquece durante os outros 364 dias do ano de valorizar a mãe com pequenos gestos. Um abraço, um reconhecimento, um sorriso. Mãe, você está bonita. Mãe, você é importante para mim. Mãe, você é especial para mim. Então a gente deixa de fazer um ano inteiro as coisas e queremos resolver com presente uma data tão singular como o Dia das Mães. Então acho que o seu programa, eu escutei aqui dentro dos diretores da rádio, de que o seu programa, Construindo Cidadania, que você tem uma incumbência, junto com quem está nos ouvindo agora, promover essa integração. A sociedade precisa se unir mais, a sociedade precisa não só se unir, trabalhar, para ter propostas, né? Porque é muito cômodo eu estar em casa criticando a Câmara de Vereadores, criticando os prefeitos, criticando o médico que atendeu minha filha, a professora que... Às vezes o pai... ele nesse mundo agitado é muito mais fácil. O filho chega em casa e fala, aquela professora é muito chata, né? É a versão do filho, que às vezes é o filho que está extremamente agitado, indisciplinado, ele leva para o pai, o pai acredita no filho e deixa de valorizar quem cuida tanto dos nossos filhos, que são os professores. Então eu acho que é essa união de consciência, né, Aline, que você deve lutar muito, para a gente tem que fazer, e eu acredito que o teu programa está desenvolvendo isso de uma forma muito especial.
E você não sabe, olha, mas foi inspirado a você. Eu estive um dia em Jaboticabal, participei do teu programa, você é especial, e eu me senti tão especial com naquele momento, tá falando com você, que eu lutei muito tempo para conseguir um programa de rádio para poder estar construindo realmente a cidadania. E agora, Ori, você é uma pessoa muito querida para todos nós. Eu gostaria que você falasse um pouco da tua vida, porque você foi prefeito de Jaboticabal, mas eu sinceramente te vejo um deputado federal, te vejo presidente da República, porque eu acho que você é a pessoa certa para ocupar lugares de autoridades em nosso país. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho quem é o Ori. Bom, primeiro eu quero dizer para quem não te conhece pessoalmente, que quem ouviu você falar isso aí pela rádio, você tem que entender que o teu coração é imenso. Dizer o seguinte, eu tenho uma vida realmente, tem uma particularidade muito interessante nela. Primeiro, eu sou filho, para quem a maioria não está me vendo, né, eu sou mestiço. O meu avô veio do Japão em 29, no ano de 29, finalzinho da década de 20. Os japoneses, na época, no Japão, passavam por muitas dificuldades, crises de todos os tipos, principalmente a crise financeira. Muitos estados do Japão tinham pobreza, né? E havia naquele período, no início do século, um comentário muito sério de que o país, o Brasil, era um país rico. E eles estavam certos. O Brasil é rico. Para mim ele é riquíssimo, é que às vezes nós estamos distorcendo as coisas, né? As pessoas fazendo mau uso de toda essa riqueza, as pessoas não entendendo seus compromissos de lealdade à pátria, enfim, entre tantas outras coisas. Mas o meu avô veio do Japão em busca, junto com milhares e milhares de japoneses, em busca de uma nova oportunidade aqui nessa pátria, nesse Brasil. Eles vinham, qual era o objetivo deles? Vinham para cá, Aline, ganhar dinheiro e voltar depois de 5, 6, 7 anos, voltar para o Japão. E a grande maioria, eu acredito que quase 90% dos japoneses nunca mais voltaram, porque nem sempre foi tudo tão fácil. Muitos japoneses milhares de japoneses tiveram sucesso. São pessoas de famílias ricas, tiveram condições de voltar, mas uma grande maioria, disparada, não puderam voltar, né? Tiveram vidas difíceis, lutas, conquistas, mas não tiveram essa chance. Então eu nasci em um sítio, pertinho de Jaboticabal, a 11 quilômetros, onde esse sítio hoje é uma comunidade terapêutica, onde tem um cantinho lá que se trata pessoas com dependência química, né? Quem é usuário de droga. Nós temos uma parceria lá com o município. Eu nasci nesse sítio, viajei com perua escolar. Para quem não sabe, eu viajei de perua mesmo, né? Por 16 anos, né? Fui para a cidade, morar na cidade com a minha avó, com 16 anos de idade. Meus pais viveram a vida inteira no sítio. Hoje moram comigo na minha casa. Minha mãe é muito doente, mas mora comigo, mas como eu disse hoje, falando com os alunos, né, de várias escolas, eu quero aqui inclusive abrir um parênteses, parabenizar os alunos, porque a gente sabe que na idade de 13, 14, 15 anos são muito agitados, né, mas foram muito comportados, eu fiquei muito contente. Então eu tive essa história. Uma outra particularidade minha, é que eu tive uma felicidade, aí eu acho que é um presente de Deus, foi quando eu fui convidado para assumir uma instituição em Jaboticabal, que é uma instituição abrigo, conhecida como Casa do Menor Aprendiz Joana de Ângeles. Essa instituição, o juiz vê a situação que a criança vive de risco, né? Por exemplo, dá um caso. A mãe era alcoólatra, o pai tinha ido embora de casa, e a mãe, quando bebia, no ápice do alcoolismo, ela saía da casa, largava as crianças sozinhas, e essa criança ia morar na casa do menor, né? Até a família se recompor. O que a gente sabe que nem sempre essas famílias se recompõem, né? Nem sempre a sociedade está pronta para estender a mão, nem sempre a sociedade está pronta para compreender um alcoólatra, aceitar um alcoólatra, aceitar um usuário de droga, tentar socorrer, tentar estender a mão, porque a gente olha para um usuário de droga e diz assim, é um viciado. Então a gente já tacou uma tarja de viciado, ele é um doente, ele precisa de socorro. O poder público não consegue atender a demanda que existe, a sociedade não entende que é uma doença, a sociedade não faz um trabalho preventivo, né? Isso que se você promoveu aqui hoje, eu não vou saber, mas se nós devíamos ter lá, eu vou chutar quase 300 a quase 400 jovens, né? Então é muito jovem. Então você imagina que aqui na cidade de Pirangi, apenas meia dúzia de sala de aula, nós já tínhamos lá quase 400 alunos. E a cidade de Pirangi não tem só meia dúzia de salas de aula, tem muito mais salas de aula. E você imagina a quantidade de jovens que precisam
já estamos atrasados de apoio, de orientação, de aprendizado, de cultura, de esporte, né? E nem sempre o poder público consegue isso. Não é por maldade, às vezes falta dinheiro, falta recurso, falta iniciativa, né? Mas também a sociedade podia se reunir. Foi o que nós ouvimos agora, aqui dentro do escritório, na administração da 102, aonde que eu ouvi deles falando que você tem um compromisso de aglutinar a sociedade, para que a sociedade sinta a importância que ela tem perante a todas essas esferas, né? De poder reivindicar as coisas, mas com consciência. Não só jogar pedra por jogar pedra. Então, parabéns. Eu tenho uma história, eu conheci essa instituição, dirigi essa instituição por 10 anos, né? Eu já vi muito sofrimento dentro dessa instituição. Imagine o que é um menininho, na época com 5 anos de idade, ver a mãe chegar, essa cena não sai da minha cabeça. Eu estava perto da secretaria, a janela da secretaria ficava mais ou menos a 30 metros do portão de entrada da instituição. A mãe, ela era proibida pela justiça por causa do alto grau de agressividade que ela tem quando ficava alcoolizada, então o juiz determinou que ela não podia entrar sem acompanhamento judicial dentro da instituição. Mesmo alcoolizada, ela sabia disso, ela não agredia, ela não transgredia as ordens da justiça. Então ela parava. Só que alcoolizada, ela ficava gritando. Ela gritava o nome do menino, e o menino, pequeno, porque você que está me ouvindo, que é pai ou mãe ou jovem, não sei, nada na vida substitui uma mãe. Vou repetir, nada na vida substitui uma mãe. A mãe pode ser alcoólatra, a mãe pode ser uma presidiária, a mãe é um título que é irrevogável. Mãe é mãe. Então você imagina uma criancinha de 4 anos de idade, o Adriano, como eu posso lembrar dele, o Adrianinho, como a gente conhecia, a mãe alcoolizada lá do outro lado, ele agarradinho na minha perna, essa cena não sai da minha cabeça, e junto com a mãe, um outro homem alcoolizado. Então você imagina, ele, Adrianinho, ele sabia que a mãe estava alcoolizada, que ele morava naquela casa onde ele não queria estar por causa da bebida da mãe, e junto com a mãe um outro cara alcoolizado que não era o pai. Você imagina a marca que fica nessa criança vendo toda essa cena. Então a nossa sociedade, ela tem que melhorar. Ela tem que evoluir espiritualmente e socialmente. O que eu quero dizer com isso? Eu estou sentado numa mesa, para quem está nos ouvindo, né? A gente não pensa, eu estou meio do lado, mas tem computador, tem som, tem microfones modernos, tem uma mesa moderna, é uma rádio muito bem estruturada, né? Então, é uma tecnologia, nós avançamos em tecnologia. Eu não entendo nada, mas do lado de fora da rádio eu vi a estrutura da base de uma torre. É essa torre que dá o alcance, mais os equipamentos que dá alcance a essas ondas das notícias, da música e tal. Então nós evoluímos na técnica, na tecnologia, nós ficamos competentes, mas nós não desenvolvemos afetividade. Então a criatura humana desenvolveu profissionalmente na tecnologia, mas nós ali não desenvolvemos na afetividade. Então nós estamos trabalhando muito mais, mas nós estamos nos abraçando menos. Nós trabalhamos bastante para ganhar dinheiro, para manter a família, para pôr o arroz e o feijão em cima da mesa, mas nós esquecemos de abraçar os filhos. Aí a hora que a gente deixa de abraçar o filho vai encontrar o abraço lá fora com o marmanjo, com o mal intencionado, com aquele que está no mundo da drogadição. Aí a gente fica nesse conflito, né? Por isso que a sociedade está atravessando esse momento de transição. Então tudo isso eu aprendi dentro de uma instituição chamada Casa do Menor, aprendi Joana de Ângeles, que eu chamo que foi o grande presente meu. E depois, aí tem uma sequência, né? Eu quis conhecer o mundo político, depois de trabalhar quase 15 anos, porque eu trabalhei dentro dessa instituição de dependência de drogas, depois de 15 anos trabalhando na área social, curioso, eu toquei com amigos aqui no estúdio, uma coisa, entrei na vereança em 2000, fui eleito em 2000 na Câmara, e em 2001 fui para o Legislativo. Eu fui acreditando que eu ia fazer de tudo dentro da Câmara para as instituições sociais. Esse era o meu foco. Eu ia só ajudar, minha vontade era ajudar só a instituição social. O que aconteceu? Eu entrei por um partido que era oposição da prefeitura na época. O que um vereador faz? Fiscaliza e faz leis. Ou então promove isso, Aline, que através da 102 você quer promover, que é aglutinar a sociedade. O vereador pode fazer isso se for bem articulado. Mas o vereador ele não faz, ele não executa. Quem executa é a prefeitura. Então eu fiquei meio perdido. Não consegui fazer quase nada pelas instituições, porque quem faz o repasse financeiro para ajudar as instituições é a prefeitura. Como eu era de oposição, eu não era oposição briguenta, eu nunca fui, né? Mas eu não tinha nada da prefeitura, então o apoio era da prefeitura, não era meu, né? Poder ajudar financeiramente, a Câmara não tem legalidade para isso. Eu podia só o quê? Estar presente.
né? Então, depois que eu me entendi, aí foi aonde que eu tive vontade de ir para a prefeitura. E na prefeitura, aí sim, ao longo de 8 anos, eu consegui ajudar muitas instituições, bastante. Aí eu já tenho essa certeza. Enfim, esse é um pouco da minha vida, Aline. A vida que comecei morando no sítio, depois vim para a cidade, conheci uma instituição que me ajudou demais. Eu aprendi, é uma coisa que no mundo político é uma coisa complicada. Todo político é muito mal visto. Hoje, a grande coisa que nós temos hoje, a grande herança, é que o político, para a grande maioria, não presta, né? Porque os exemplos que a gente vê de cima para baixo, aqui embaixo mesmo, os exemplos eles não são bons. E pelos exemplos não são bons, a sociedade ela está construindo essa imagem sempre negativa, continuamente negativa. Só que não é só o político que faz desvio, não é só o político que é corrupto, não é só o político que é briguento, não é só o político que passa para trás. Em todas as profissões nós temos aquele que é a ovelha negra, que é o dá para virada, em todas as profissões. Tem dentro de qualquer profissão, tem aquele que quer pegar aquilo que não é dele. Em toda profissão tem aquele que quer passar a perna no companheiro de trabalho, na sala, no escritório, em qualquer lugar. Em todo lugar tem aquele que quer levar vantagem. Então não é que no mundo político aparece mais as coisas lamentáveis e nojentas, né? Mas a sociedade, o que é a sociedade? É ser humano. E o ser humano é que derruba dentro da política as suas deformidades. Mas a política, eu tenho certeza que a 102,7, ela tem esse princípio, que a sociedade mais unida, ela fica menos corruptível e ela pode, através dessa união, fazer propostas a executivo, legislativo de melhorias, né? Por isso, construindo a cidadania, o grande objetivo seu, Aline, é isso. É ir esclarecendo, motivando as pessoas para quê? Para que se unam para ter um mundo melhor. Mas é possível, eu acredito. Alguém pode falar, mas você está... Eu hoje não sou, né? Eu estive prefeito, não estou. Hoje eu estou saindo muito para dar palestras, né? Trabalhando, sempre gratuitamente. Nunca cobrei nada de palestra. Sempre nada. Não peço ajuda para combustível, não peço nada. Né? Isso é raro em nosso meio. Só peço que me deixe lá um lugar para apresentar o telão, levar um notebook, apresentar um filme, alguma coisa, mas nada mais do que isso. Por quê? Eu tenho um conceito de vida que agora eu preciso explicar aqui. Eu acredito que Deus me deu um dom, né? E esse dom ele não pode ser cobrado. Esse dom, qual que é o dom? Eu aprendi com 2 coisas. Graças a Deus, eu sei falar um pouquinho e vivi muito essas histórias da casa do menor e da dependência química. Então eu fico imaginando, para quem não sabe, eu tenho 4 filhos. Eu tenho a minha filha mais velha de 25 anos, que ela é filha do coração. Nós a adotamos quando eu fazia parte da diretoria de um orfanato. Eu era recém-casado, eu fazia parte da diretoria. E nós encontramos essa menina que era muito doentinha, muito frágil, e nós levamos ela para casa só para tratar dela, né? Que era para ajudar na pneumonia que ela estava vivendo e tal. Ela acabou virando a nossa filha, a nossa primeira filha. Depois nós tivemos 3 filhos, mais uma menina e mais 2 meninos. Então temos 2 meninas e 2 meninos. O menor tem 14 anos de idade, o outro tem 16, a outra tem 19 e a menina, a do coração, 25. Será que eles poderão um dia entrar no mundo das drogas? Olha que pergunta, você que está me ouvindo, olha que coisa. Eu tenho 4 filhos e eu estou perguntando, hoje nenhum deles usa droga, tá? Já sei que a mais velha tomou cervejinha, já sei que a outra mais velha já tomou uma cervejinha, já sei. Os mais novos eu não sei, mas eu quero perguntar para você, pai que está me ouvindo, se você tem noção do que o teu filho com 16 anos faz fora de casa. Eu não tenho. Por mais que eu seja tagarela, por mais que eu converse com meus filhos, eu não tenho noção. Então, será que você sabe o que o teu filho está fazendo? Eu não sei. Eu procuro estar próximo e pronto para ajudá-los. Mas já pensou se eles entrarem ali no mundo das drogas? É difícil. Então, né? Quando eu vou fazer uma palestra e falo muito, sejam felizes, você não precisa usar droga, tal, porque eu espero que um dia meus filhos não entrem nas drogas. Porque eu chego em casa agora, hoje à noite, a hora que eles estiverem todos reunidos, eu vou sentar assim e vou falar assim, eu tenho uma amiga lá em Pirangi, chamada Aline, ela me convidou para conversar com 350 alunos. Aí o deles pergunta, pai, mas sobre o quê? Eu falo, olha, é sobre isso. Então os meus filhos estão vendo que eu estou tentando levar uma mensagem de não drogas. Então eu espero que esse exemplo que eu passo dentro de casa de trabalhar para que não entre em drogas, talvez sirva para eles não entrarem nas drogas. Entendeu? Então eu acho que é um pouquinho que eu faço, de uma forma até egoísta,
para que os meus filhos não entrem nisso. Né? E eu sei que tem muita gente me ouvindo que sofre com isso. Então e olha, eu até queria aproveitar, porque eu sei que você dá palestra sobre drogas, ainda eu não te pedi isso, um dia eu quero te pedir para você fazer isso por nós aqui, e eu gostaria que você falasse para os pais que têm os filhos viciados, assim, é um desespero tão grande, a gente acompanha, e eu gostaria que você aconselhasse o que fazer, Ori, quando a gente se encontra numa situação dessa. Olha, primeiro detalhe, quando o pai e a mãe descobrem que o filho está usando drogas, é como se o mundo acabasse. É como se abrisse uma cratera debaixo dos pés, eles ficam perdidos, dá um desespero, tem pai ou mãe que dá vontade de sumir, eles começam a chorar dia e noite chorando, e eles não sabem como lutar com isso. Eu estive em trabalho de prevenção, eu estive 2 vezes. Uma delas que você teve comigo, acho que não sei se foi no Vila Lobos ou no Positivo. Nós estivemos juntos numa dessas escolas. No Vila Lobos, sim. Vila Lobos, é verdade. Mas eu já estive em 2 escolas, já estive aqui em Pirangi. E às vezes venho também fazer trabalho de cunho religioso, mas mais motivacional. Uso Deus para mostrar motivacional, o lado motivacional. Não uso Deus para uma doutrina, uma religião. Então, onde me chamam, eu vou. Né? Para quê? Para levar uma mensagem. Dentro dessa mensagem de prevenção de drogas, ali nós temos um trabalho que, às vezes, quando combinado, eu posso também levar junto comigo um depoimento de uma pessoa que já usou droga. Por quê? Às vezes o aluno olha para mim e fala assim, Ori, você já usou droga? Eu não. Então, como você sabe que a droga dá prazer? É difícil responder uma pergunta dele. Eu já fui bombardeado por um menino de 16, 17 anos, escutando. Ele estava na segunda fileira, assim, numa escola. Foi na cidade... foi na cidade de Itaiúva, né, pertinho de Jabuticabal. O menino estava na segunda fileira e ele perguntou assim, o senhor já usou droga? Eu falei, não. Como o senhor sabe que droga dá prazer? E aí? A sorte que nesse dia me acompanhava um jovem que tinha feito tratamento na nossa comunidade. Na hora, Deus nos inspira, né? Deus nos ajuda, eu falo, era o Júnior, vem para cá. Aí o Júnior veio, pegou o microfone e falou, olha, ele aprendeu isso porque nós falamos isso para ele. Né? Nós orientamos, por exemplo, droga, às vezes o pai e a mãe tem um hábito de falar para a droga, para o filho, da forma policialesca. O que é isso? Querendo pôr medo no filho. Olha, meu filho, droga mata, droga acaba com você. A hora que ele usa a droga pela primeira vez, ele fala, meu pai e minha mãe mentiu. Por quê? Ele usa a droga a primeira vez, só deu prazer para ele. Foi prazer. Por que você que está me ouvindo, para quem fuma, por que você fuma? Além de ter a nicotina que vicia, mas tem o prazer do fumar. Tem muita pessoa que tem um pouco de ansiedade, o fato de estar fumando lhe dá tranquilidade, lhe dá prazer, mesmo fazendo mal, ele sabe que faz mal. A pessoa que toma cerveja, ele diz assim, hoje meu dia foi cansativo, só tive problema, hoje eu vou tomar uma cerveja. Aí ele vai e toma uma cerveja. O que a cerveja faz naquele primeiro momento? Lhe dá prazer. É o momento que parece que a cerveja não é tudo, é o momento que ele está parando, ele está descansando o corpo físico, ele está sentado num lugar, num bar, na cozinha dele, em algum lugar, ele está tendo um momento dele. Né? Ele acha que tudo é em torno da cerveja, e não é. Mas a cerveja dá prazer. Então, quando a família trata a droga como pondo pressão e medo no filho, não é produtivo. Né? Tem que falar que a droga ela é alucinante, que ela leva a um êxtase, que ela não sei o quê, mas depois vicia. E aí depois do vício é que cria problema. Então, quando o pai só fala assim, a droga mata, a droga mata, a droga mata, a hora que ele usa pela primeira vez, fala, meu pai mentiu. Ela não me matou e é gostosa. Né? Então, isso eu aprendi com quem? Com os dependentes químicos que ficaram na nossa comunidade, que fizeram tratamento. Então, o dia que você precisar, Aline, eu estou à disposição, dependendo do grupo, a gente está disposto a vir para cá para fazer esse trabalho. Né? Eu acho que isso é muito importante. E aos pais, o pai, quando descobre isso, ele deveria, ou mesmo se não descobriu, ele tem sempre na cidade, geralmente, grupos de apoio. Ou você tem na tua cidade uma associação antialcoólica, ou você pode ter um CEREA, um Centro de Recuperação dos Alcoólatras, você pode ter o Amor Exigente, né, onde as famílias que têm, na maioria dos casos, um dependente químico está lá se reunindo para aprender como lidar com isso. Ou então busca a sua igreja, né? Talvez você não tenha grupo nenhum na sua cidade, busca uma igreja, busca o seu líder religioso,
para que você tenha paz, para que você tenha fé e discernimento para ajudar teu filho. O que você não pode é ficar dentro de casa brigando consigo próprio, sozinho, desprotegido, ou sozinha contra as drogas, que hoje, para mim, é a maior doença do século. Então vamos encerrar esse bloco, mas voltamos já já com o ex-prefeito de Jaboticabal, José Carlos Zori. Você está ouvindo Construindo a Cidadania, espaço aberto para a participação da comunidade.